Era uma terça-feira comum, 18 horas, sol se pondo em São Paulo. Ana caminhava pela calçada com Laura, sua filha de 8 meses, no colo, voltando do mercado. Sacolas pesadas, bebê cansada. Mas quando passou em frente à casa do vizinho Ricardo, aquele empresário de sucesso que mal cumprimentava, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma senhora, uns 75 anos, cabelos brancos presos num coque, roupa simples mas limpa, agarrada às grades do portão, chorando, soluçando alto como se o mundo tivesse acabado. "Por favor, só quero ver meu filho, só 5 minutos, por favor." A voz quebrada ecoava na rua vazia. Ana parou, olhou ao redor. Ninguém mais parava, ninguém se importava. Naquele momento, a porta da casa se abriu com força. Uma mulher saiu, loira, elegante, uns 40 anos, salto alto, roupa cara, óculos escuros mesmo com o sol se pondo. E gritou com uma crueldade que fez Ana tremer. "Ainda tá aqui, velha insistente. Já disse que o Ricardo não quer você. Vá embora antes que eu chame a polícia." A senhora tremia inteira, mãos agarradas ao portão como se fosse sua única salvação. "Eu só quero ver meu filho, faz 2 anos. "Ele não quer você, entendeu? Agora sai daqui." E bateu a porta, com força, com ódio. A senhora desabou, literalmente. Caiu de joelhos na calçada, chorando de um jeito que partia o coração. O que Ana não sabia é que aquela cena era apenas o começo de uma história que envolveria manipulação, ganância, mentiras e uma verdade tão chocante que mudaria tudo. Fica comigo até o fim, porque o que aconteceu depois vai te fazer chorar, se revoltar e acreditar que justiça ainda existe. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo e o que você faria se visse uma mãe sendo impedida de ver o próprio filho. Porque às vezes o destino coloca pessoas no lugar certo, na hora certa, e o que vinha pela frente ninguém esperava. Ana tinha 29 anos e conhecia bem o peso de ser mãe sozinha. O pai de Laura desapareceu quando soube da gravidez, bloqueou ela, mudou de cidade, nunca mais deu sinal de vida, nunca pagou 1 centavo de pensão. Ela criava a filha num apartamento alugado de 1 quarto na zona leste de São Paulo, R$ 850 de aluguel. Trabalhava como auxiliar administrativa, ganhando R$ 2.100 por mês. Naquela terça-feira, tinha ido ao mercado comprar o básico: fraldas, leite, arroz, feijão. Gastou R$ 135, mais da metade do que tinha para a semana toda. Voltava exausta, Laura choramingando de cansaço, sacolas cortando os dedos, e foi quando viu aquela cena. Dona Marta, ela descobriria o nome minutos depois, agarrada ao portão, implorando, sendo humilhada. Ricardo morava naquela casa há uns 3 anos. Empresário, bem-sucedido, carro importado na garagem, portão automático, câmeras de segurança. O tipo de vizinho que fingia não ver Ana quando cruzavam na rua. Gente importante não conversa com gente pobre, né? Mas Ana nunca tinha visto aquela senhora ali. Até aquele dia. Quando Verônica, a esposa de Ricardo, gritou daquele jeito, humilhando a idosa na frente de todo mundo, Ana sentiu algo dentro dela quebrar. Como alguém trata uma mãe assim? 2 anos sem ver o filho? Ana olhou para Laura dormindo no colo. Não conseguia imaginar. 2 dias longe da filha já seria tortura. 2 anos? Impensável. A senhora estava agora sentada na calçada, soluçando, sozinha, abandonada. Ana respirou fundo. Sabia que não devia se meter. Tinha seus próprios problemas. Mal conseguia pagar as contas. Mas não conseguiu passar reto. Largou as sacolas no chão. Sentou ao lado da senhora. "Vem, vamos sair daqui. Vamos conversar. E você, já se inscreveu no canal? Toda semana trazemos histórias reais de abandono, luta e redenção que vão restaurar sua fé na humanidade. Aperta o sininho. Porque o que aquela senhora ia revelar era pior do que Ana jamais imaginou. E a guerra que começaria ali mudaria 2 vidas para sempre. Ana ajudou a senhora a levantar da calçada. As pernas da idosa tremiam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. "Vem comigo", Ana disse com gentileza. "Meu apartamento é ali, número 304. Vamos tomar um chá e você me conta o que está acontecendo." A senhora olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. "Não quero dar trabalho, filha. Você já tem seu bebê para cuidar." "Não é trabalho." Ana segurou o braço dela com firmeza. "É humanidade. Vem." Subiram os 3 lances de escada devagar.
A senhora parava a cada degrau para respirar. Laura dormia profundamente no colo de Ana, alheia a tudo. Quando entraram no apartamento pequeno, Ana acomodou a senhora no sofá simples da sala. Fica aí, vou fazer um chá bem quentinho. Enquanto a água fervia, Ana colocou Laura no berço do quarto. A bebê nem acordou. Voltou para a cozinha, preparou 2 chás de camomila em canecas descombinadas, pegou o pacote de biscoitos que tinha comprado e levou tudo para a sala. Sentou ao lado da senhora e entregou a caneca. Agora respira e me conta tudo, desde o começo. A senhora segurou a caneca com as 2 mãos trêmulas, como se precisasse do calor para se acalmar. Tomou um gole, respirou fundo. Meu nome é Marta, Marta Oliveira. Tenho 76 anos. Eu sou Ana. Muito prazer, Dona Marta. Dona Marta assentiu e continuou, a voz ainda embargada. Fiquei viúva há 8 anos. Meu marido, o João, morreu de infarto. Foi de repente. Um dia estava bem, no outro, se foi. Ela limpou uma lágrima que escorria. Ele me deixou nossa casa quitada e a aposentadoria dele, uns 2.500 por mês. Não é muito, mas dá para viver. Ana fez que sim com a cabeça, incentivando ela a continuar. Tenho um filho, único, o Ricardo. Ele tem 45 anos agora. O dono daquela casa? Ana perguntou. Sim, aquela casa onde você me viu. A voz dela quebrou de novo. Ele mora lá. Meu filho mora lá e eu não posso nem chegar perto. Mas por quê? O que aconteceu? Dona Marta respirou fundo, juntando forças. Depois que o João morreu, criei o Ricardo sozinha. Ele tinha 37 anos quando ficamos só nós 2. Mas mesmo assim, sempre fomos muito próximos. Ele vinha me visitar toda semana. A gente almoçava junto, conversava, ele me ajudava com as coisas da casa. Ela olhou para a janela, perdida nas memórias. Eu trabalhei tanto para dar estudo bom para ele, sabe? Fui faxineira, cozinheira, até ajudante de pedreiro. Qualquer coisa para ele não passar o que eu passei. Queria que ele tivesse futuro. E ele conseguiu, né? Ana comentou. Conseguiu. Formou em engenharia civil. Abriu a própria empresa de construção. Prosperou muito, graças a Deus. Eu era tão orgulhosa dele. A voz dela ficou amarga na última frase. Mas aí, há uns 5 anos, ele conheceu ela. A Verônica? Isso, a Verônica. Dona Marta quase cuspiu o nome. Ela era modelo, linda, não vou negar, mas fria, calculista, e 15 anos mais nova que meu filho. Ana bebeu seu chá, prestando atenção em cada palavra. No começo ela era educada comigo, fingia que gostava de mim, mas eu via o jeito que ela olhava para minha casa quando ia me visitar com o Ricardo, com nojo, como se eu fosse inferior. Ana conhecia bem aquele olhar, já tinha recebido muitos. Eles namoraram 1 ano e casaram. Festa grande, cara, eu fui, claro, mas no dia do casamento, ela mal olhou para mim. Quando me apresentava para os amigos dela, era sempre, essa é a mãe do Ricardo, e pronto, sem carinho, sem orgulho, como se eu fosse um peso. E o Ricardo não percebia? Dona Marta balançou a cabeça com tristeza. Ele estava cego de paixão, achava ela perfeita, e ela era esperta. Na frente dele era doce comigo, mas quando ficávamos sozinhas, mudava completamente. Ela tomou mais um gole de chá. No primeiro ano de casados, ele ainda me visitava, 1 vez por semana. Mas eu percebia que ele ficava nervoso. Olhava para o relógio, dizia que não podia ficar muito, que a Verônica estava esperando. Ela já estava controlando ele? Sim, mas piorou. No segundo ano, as visitas foram diminuindo. Ele começou a inventar desculpas. Tô muito ocupado, mãe. Tenho uma obra importante. Vou viajar a trabalho. Dona Marta fechou os olhos, revivendo a dor. Aí a Verônica começou a ligar para mim. Sempre muito educada, sabe? Oi, Dona Marta, o Ricardo pediu para avisar que não vai poder ir esse fim de semana. Tá com muito trabalho. Ou, ele viajou de última hora, mas manda um beijo. E você acreditava? No começo, sim. Achava que era verdade. Mas aí, um dia eu passei na frente da casa deles. Era sábado de manhã, e o carro dele estava lá, estacionado na garagem. Ana sentiu raiva crescer. Ela tinha mentido? Tinha. Naquela semana ela tinha ligado dizendo que ele tinha viajado para a obra em Campinas. Mas o carro estava ali. Eu sabia que era mentira. Dona Marta apertou a caneca com força. Então eu decidi. Vou lá.
Vou tocar a campainha. Vou falar com meu filho. E foi? Fui. Toquei a campainha. E ela atendeu. A voz dela ficou trêmula, lembrando. Ela abriu a porta só uma fresta. Nem me convidou para entrar. E falou com aquela voz fria. O que a senhora quer, dona Marta? Quero ver meu filho, eu disse. Você falou que ele tinha viajado, mas o carro dele está na garagem. E ela deu um sorriso gelado, e disse, ele está em casa, mas não quer ver a senhora. Ana sentiu um aperto no peito. Eu não acreditei, dona Marta continuou, a voz quebrando. Falei, isso é mentira. Meu filho nunca falaria isso. E ela disse... Dona Marta começou a chorar de novo. Ela disse, seu filho cresceu, dona Marta. Tem esposa agora. Tem vida própria. E a senhora só atrapalha. Ele pediu para eu te afastar. Então, pelo bem dele, para de aparecer aqui. Meu Deus, Ana sussurrou. Eu implorei, pedi para falar com ele, nem que fosse por 1 minuto, mas ela bateu a porta na minha cara. As lágrimas escorriam livremente agora. Fui embora destruída. Chorei o caminho todo até em casa. E quando cheguei, tentei ligar para o Ricardo. O celular estava desligado. Mandei mensagem. Nada. Tentei de novo no dia seguinte. Bloqueada. Ela bloqueou você. Ela ou ele, não sei, mas o resultado foi o mesmo. Meu filho sumiu da minha vida. Ana estava com lágrimas nos olhos também. E isso foi há quanto tempo? Dona Marta olhou para ela com olhos devastados. 2 anos. Faz 2 anos que eu não vejo meu filho. 2 anos que eu não escuto a voz dele. 2 anos sem saber se ele tá bem, se tá doente, se ainda pensa em mim. E você vai lá todo dia. Todo dia. Durante 2 anos, eu vou até aquela casa. Toco a campainha. Ninguém atende. Fico no portão, chorando, esperando. Só pra ter a chance de ver ele, nem que seja de longe. Só pra saber que ele tá vivo. A dor na voz dela era insuportável. Hoje foi a primeira vez que a Verônica saiu e gritou comigo daquele jeito, na frente de todo mundo. Mas sabe o que mais dói? O quê? Que meu filho tá lá dentro. Eu sei que ele tá. E ele deixa ela fazer isso comigo. Ana limpou as próprias lágrimas. Dona Marta, tem alguma razão pra ela fazer isso? Alguma coisa que aconteceu entre vocês? Dona Marta sentiu devagar. Tem. A casa. Sua casa. Isso. A casa onde eu moro tá no meu nome. Foi eu e o João que compramos. Há 40 anos. Pagamos cada tijolo com suor. E quando eu morrer, vai pro Ricardo. Tá no testamento. E ela quer a casa. Ela quer que eu doe agora. Que eu passe pro nome do Ricardo enquanto tô viva. Pra ela poder vender. Mas é sua casa. Eu sei. E eu disse não. Que vou morar lá até o dia que eu morrer. Que é meu direito. Dona Marta respirou fundo. Foi aí que tudo piorou. Ela ficou furiosa. Disse que eu era egoísta. Que estava atrasando os planos deles. Que eu devia pensar no futuro do meu filho. Mas você tá pensando. É sua casa, sua segurança. Eu tentei explicar isso pro Ricardo. Mandei carta. Ele nunca respondeu. Acho que ela nem deixou ele ler. Ana estava indignada. E você tem certeza que a casa tá no seu nome? Tem documentos? Tenho. Escritura. Tá tudo registrado. E tem o testamento também, feito em cartório. Tudo certinho. Então ela não pode fazer nada legalmente. A casa é sua. Eu sei. Por isso ela faz do jeito dela, me afastando do meu filho, me fazendo sofrer, esperando que eu desista ou morra logo. As últimas palavras saíram num sussurro doloroso. Ana segurou a mão enrugada de Dona Marta. Isso não vai continuar assim. A gente vai fazer alguma coisa. Mas o quê? Ele é meu filho. Ele escolheu ela. O que eu posso fazer? Ele não escolheu. Ele foi manipulado. E a gente vai provar isso. Dona Marta olhou para Ana com uma mistura de esperança e medo. Por que você quer me ajudar? Você nem me conhece. Ana olhou em direção ao quarto onde Laura dormia. Porque se um dia alguém tentar me afastar da minha filha, eu ia querer que alguém me ajudasse. É simples assim. E naquele momento, sem saber, Ana estava iniciando uma guerra.
Uma guerra contra a manipulação, ganância e crueldade. Uma guerra que revelaria segredos, que mudaria vidas e que provaria que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que a gente escolhe. Dona Marta vai conseguir ver o filho de novo? Ana vai descobrir algo ainda pior? A verdade está só começando a aparecer. Já passava das 20 horas quando Ana finalmente acompanhou Dona Marta até sua casa. Caminharam devagar pelas ruas iluminadas por postes amarelados. Laura dormia profundamente no carrinho que Ana tinha buscado no apartamento. Dona Marta segurava o braço dela, ainda frágil emocionalmente. Quando chegaram, Ana andou a casa com atenção. Era uma casa térrea simples, classe média baixa. Pintura um pouco desbotada, mas bem cuidada. Jardim pequeno com flores, portão de ferro pintado de azul. Nada de luxuoso, mas era um lar, construído com amor e sacrifício durante décadas. É aqui, Dona Marta disse, pegando a chave na bolsa. Meu cantinho. Entraram. A casa cheirava a lavanda e limpeza. Móveis antigos, mas bem conservados. Fotos por toda parte. E eram as fotos que chamaram a atenção de Ana. Ricardo em todas as fases da vida. Bebê, criança, adolescente, formatura. Sempre sorrindo, sempre abraçado com a mãe. Havia uma foto grande na sala. Ricardo já adulto, uns 35 anos, abraçado com Dona Marta. Ambos rindo, felizes. Essa foi no aniversário de 70 anos dele, Dona Marta disse, olhando a foto com saudade. 3 anos antes de conhecer ela. Ana notou que não havia nenhuma foto de Verônica. A senhora nunca tirou foto com ela? Ela nunca quis, sempre tinha desculpa. Tô sem maquiagem, não gosto de foto, depois a gente tira, mas o depois nunca chegava. Dona Marta suspirou. Acho que ela nunca quis registro de mim na vida dela. Ana sentiu aquilo como um soco. Ficaram mais alguns minutos conversando. Dona Marta mostrou documentos, a escritura da casa, o testamento, tudo em ordem. Guarda isso muito bem, Ana aconselhou. E amanhã a gente vai atrás de ajuda. Tem que ter um jeito legal de resolver isso. Você acha? Tenho certeza. Ninguém pode impedir uma mãe de ver o filho adulto, não assim. Quando Ana voltou para casa com Laura, já passava das 22 horas. Estava exausta, mas a indignação não deixava ela descansar. Colocou a bebê para dormir, pegou o celular, começou a pesquisar. Mãe impedida de ver filho adulto. Manipulação familiar, herança. Afastamento parental idoso. Leu dezenas de casos e descobriu que não era raro. Havia muitos relatos de sogras sendo afastadas dos filhos por noras controladoras, especialmente quando havia herança envolvida. Ana encontrou um termo, alienação parental reversa, quando fazem um adulto se afastar dos pais. E descobriu que era abuso psicológico, manipulação, e tinha amparo legal. Anotou números, Defensoria Pública, Ministério Público, organizações de defesa do idoso. Ia ajudar Dona Marta, de qualquer jeito. No dia seguinte, quarta-feira, Ana acordou cedo, arrumou Laura, e às 9 foi bater na porta de Dona Marta. A senhora abriu ainda de camisola. Ana, tão cedo? Bom dia, Dona Marta. Arruma-se que a gente vai resolver isso hoje. Resolver? Como? Defensoria Pública. Vamos lá pedir ajuda. A senhora tem direito. Meia hora depois estavam as 3. Ana, Dona Marta e Laura sentadas na sala de espera da Defensoria Pública. O lugar estava cheio, gente esperando, problemas de todos os tipos. Depois de 2 horas, finalmente foram chamadas. Entraram numa sala pequena. Um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos, se apresentou. Bom dia, sou o Dr. Henrique, defensor público. Como posso ajudar? Ana deixou Dona Marta contar. E ela contou tudo, desde o começo, com voz trêmula, mas firme. Dr. Henrique ouvia atento, fazendo anotações. Quando Dona Marta terminou, ele tirou os óculos e olhou para ela com compaixão. Dona Marta, o que a senhora está passando é abuso psicológico e manipulação familiar. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer, legalmente? Tem. A senhora pode entrar com uma ação de convivência familiar. É um direito seu ver seu filho. E se ele está sendo impedido por terceiros, isso é ilegal. Dona Marta arregalou os olhos. Sério? Sério? Além disso, se conseguirmos provar que há coação, que a esposa está manipulando ele contra a senhora, ela pode responder por isso. E como a gente prova? Testemunhas, documentos, gravações se tiver. Tudo que mostre o comportamento dela.
Ana se inclinou para frente. Doutor, eu testemunhei. Ontem, vi a Verônica humilhando a Dona Marta na rua, gritando, ameaçando chamar polícia. Você testemunharia em juízo? Sem dúvida. Doutor Henrique sorriu. Então temos um começo. Vou preparar a ação. Vai levar umas 2 semanas, mas vamos entrar com pedido de convivência familiar. Saíram de lá com esperança renovada. Mas o que nenhuma delas sabia é que Verônica já estava tramando o próximo golpe. Naquela mesma tarde, enquanto Ana trabalhava em casa, home office, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Ana, é a Dona Marta. A voz estava trêmula, apavorada. Dona Marta, tá tudo bem? Acabou de chegar uma carta, por correio, de um advogado. Ana sentiu o estômago revirar. Que carta? Uma notificação, dizendo que eu tô assediando meu filho, que tenho que parar de ir na casa deles ou vão pedir medida restritiva contra mim. O quê? Tô com a carta aqui na mão. Tá dizendo que o Ricardo entrou com um pedido de proteção, que eu tô perturbando a paz dele. Ana sentiu raiva ferver. Dona Marta, fica calma. Eu vou aí agora. Pegou Laura às pressas. Desceu correndo. Quando chegou na casa de Dona Marta, a senhora estava pálida, mãos tremendo, segurando a carta. Ana pegou, leu. Era de um escritório de advocacia caro, notificando Marta Oliveira de que Ricardo Oliveira solicitava que ela cessasse contatos indesejados e perturbação da paz familiar. Ameaçava medida protetiva caso ela continuasse indo à residência sem autorização. Ana leu tudo, depois olhou para Dona Marta. Isso é blefe. Como assim? É intimidação. Para a senhora desistir, para ter medo e parar de lutar. Mas e se não for? E se ele realmente pediu isso? Ana olhou a assinatura. Não era de Ricardo, era do advogado. Olha aqui, não tem assinatura do Ricardo, só do advogado. E daí? Daí que pode ser que a Verônica contratou o advogado sem ele saber, ou convenceu ele a assinar. Mas a senhora não fez nada de errado. Não invadiu, não ameaçou, só tocou campainha. Mas eles podem me processar, podem tentar, mas não vai dar em nada. Uma mãe tocando campainha do filho não é crime. Ana pegou o celular. Vou ligar para o Dr. Henrique, avisar sobre isso, e a gente vai acelerar nossa ação. Enquanto Ana ligava, Dona Marta sentou no sofá, derrotada. Eles vão vencer, né? Eles têm dinheiro, advogados caros, e eu não tenho nada. Ana desligou o telefone e se ajoelhou na frente dela. A senhora tem razão. Tem amor, tem verdade. E isso vale mais que qualquer dinheiro. Mas será que vale? Vai valer, eu prometo. Mas por dentro, Ana também estava com medo. Será que conseguiriam vencer uma mulher rica, manipuladora e sem escrúpulos? A guerra está apenas começando. E Verônica não vai desistir fácil. O que ela vai fazer agora? Passaram-se 5 dias desde a carta do advogado. 5 dias de Dona Marta vivendo com medo, olhando para a rua toda hora, achando que a polícia ia aparecer. Mas nada aconteceu. Ana visitava ela todo dia depois do trabalho. Levava Laura. Faziam companhia uma para outra. Dr. Henrique tinha acelerado a ação. Disse que em 1 semana estaria pronta para protocolar. Mas naquele domingo, algo inesperado aconteceu. Ana estava em casa preparando o almoço quando o celular de Dona Marta tocou. Número desconhecido. Dona Marta atendeu com medo. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz masculina, baixa, trêmula. Mãe, Dona Marta quase deixou o telefone cair. Meu filho, meu Deus, são 2 anos. 2 anos sem ouvir sua voz. Eu sei, mãe. Desculpa. Eu preciso te ver. Ver? Quando? Onde? Pode vir aqui em casa agora, por favor. Não posso ir aí. A Verônica, ela não pode saber. Então onde? Praça da Igreja São José. Em 1 hora. Vem sozinha, por favor. E desligou. Dona Marta ficou parada, olhando para o telefone, sem acreditar. Depois ligou para Ana. Meia hora depois, Ana estava na casa dela. Ele ligou? Seu filho? Ligou. Quer me ver. Onde? Na praça, daqui meia hora. Mas pediu para eu ir sozinha. Ana ficou com o pé atrás. Sozinha? Por quê? Disse que a Verônica não pode saber. Dona Marta, e se for armadilha? Armadilha? Do meu filho? Não dele, dela. Dona Marta parou. Pensou, mas balançou a cabeça. Eu reconheci a voz. Era ele, meu filho, eu tenho certeza. Então eu vou com a senhora. Mas ele pediu. Eu fico longe, de longe, só para garantir que tá tudo bem. Por favor. Dona Marta concordou.
20 minutos depois, estavam na praça. Era domingo. Tinha algumas famílias, crianças brincando, pessoas passeando. Dona Marta sentou num banco. Ana ficou uns 30 metros longe, com Laura no carrinho, fingindo mexer no celular, mas atenta a tudo. Passaram-se 10 minutos, 15, 20. Nada. Dona Marta olhava ao redor ansiosa, procurando o filho. E então, ela o viu. Um homem alto, uns 45 anos, cabelo escuro começando a grisalhar, roupa simples, jeans e camisa polo, óculos de sol, andando devagar, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser seguido. Quando chegou perto, tirou os óculos. Era ele, Ricardo. Dona Marta se levantou, lágrimas já escorrendo. Filho! Oi, mãe. Ela o abraçou, apertado, como se quisesse recuperar 2 anos de abraços perdidos. Ele a abraçou de volta. Ana viu que ele também estava chorando. Sentaram no banco. Ana observava de longe. Não conseguia ouvir o que falavam, mas via a linguagem corporal. Dona Marta segurava as mãos do filho. Ele chorava. Ela chorava. Conversavam intensamente. Depois de uns 20 minutos, Ana viu algo que a deixou em alerta. Um carro, um SUV preto, vidros escuros, estacionando perto da praça. Não saiu ninguém. Só ficou ali, parado, motor ligado. Ana não gostou. Pegou o celular. Fingiu tirar foto de Laura, mas mirou a câmera para o carro. Fotografou a placa. Quando olhou de volta, viu Ricardo se levantando. Preciso ir, mãe. Ela não pode saber que vim. Mas quando a gente se vê de novo? Não sei. Vou tentar. Mas é difícil. Ela controla tudo. Filho, por favor, volta para casa. Para minha casa. A gente conversa, resolve isso. Não posso. Não agora. Mas eu te amo. Nunca esqueci de você. Então por que você deixou ela fazer isso comigo? Ricardo abaixou a cabeça, envergonhado. Porque eu sou fraco. E um idiota. E me arrependo todo dia. Ele a abraçou uma última vez. E foi embora. Rápido, olhando para os lados. Entrou no SUV preto e saiu em alta velocidade. Dona Marta ficou ali, parada, chorando. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de saber que o filho ainda a amava. Ana se aproximou. Tá tudo bem? Tá. Ele ainda me ama. Ele disse que me ama. O que mais ele disse? No caminho de volta, Dona Marta contou tudo. Ricardo tinha explicado que Verônica controlava tudo. Celular, e-mails, agenda, dinheiro. Que ela tinha convencido ele de que Dona Marta era tóxica, que só queria se aproveitar dele. Que tinha falado mal da mãe tanto, que ele começou a acreditar. Mas nos últimos meses, ele estava começando a perceber. Perceber que Verônica era manipuladora, controladora, mentirosa, que o isolou da mãe, dos amigos, de todo mundo, e que ele queria sair, mas tinha medo. Medo de quê? Ana perguntou. Dela, ele disse que ela ameaçou, que se ele me procurasse ia destruir ele financeiramente. Como? A empresa. Ele colocou ela como sócia, e ela ameaçou vender a parte dela para os concorrentes, quebrar a empresa. Ana entendeu. Chantagem. Mas agora que a gente sabe que ele ainda ama a senhora, a gente pode fazer algo. O quê? Não sei ainda, mas ele veio, por vontade própria. Isso mostra que ela não controla ele completamente. Naquela noite, Ana pesquisou sobre Verônica, redes sociais, perfil público, e descobriu coisas interessantes. Verônica tinha sido casada antes, 2 vezes. Primeiro casamento, um empresário rico, durou 3 anos, divórcio milionário. Segundo casamento, outro empresário, durou 2 anos, divórcio com metade dos bens. Padrão. Ana foi mais fundo, procurou processos públicos e achou. Em ambos os divórcios, os ex-maridos tinham entrado com queixa, alegando manipulação, alienação de parentes, controle psicológico. Um deles tinha até conseguido anular parte do divórcio, provando que ela tinha forjado dívidas. Ela é especialista nisso, Ana murmurou sozinha. No dia seguinte, mostrou tudo para Dr. Henrique. Ele leu, analisou e sorriu. Isso muda tudo. Podemos usar isso como prova de padrão de comportamento. E agora? Agora a gente protocolou a ação e espera a audiência, mas com isso temos chance real de ganhar. Mas o que nenhum deles esperava é que Verônica já estava 3 passos à frente. O que ela está planejando? Ricardo vai ter coragem de enfrentá-la? A próxima jogada vai mudar tudo. Uma semana depois do encontro na praça, Dona Marta recebeu outra ligação. Era Ricardo de novo. Mãe, consegui um tempo. Posso te ver hoje à noite, na sua casa.
A Verônica vai para um evento. Tem umas 3 horas. Dona Marta mal conseguia acreditar. Vem, filho. A casa é sua. Sempre foi. Vou aí às 20 horas. Não conta pra ninguém, tá? Tá, eu prometo. Mas assim que desligou, ligou pra Ana. Ana sentiu algo estranho. Ele disse pra não contar pra ninguém. Disse, mas eu confio nele. É meu filho. Eu sei, mas me deixa ir lá. Fico no quarto do fundo. Vocês nem vão saber que tô lá. Ana, não precisa. Precisa sim, só pra garantir. Por favor. Dona Marta concordou. Às 19h45, Ana estava escondida no quarto dos fundos da casa de Dona Marta, com Laura dormindo no colo. A casa estava arrumada. Dona Marta tinha feito comida, bolo, como se fosse receber o filho depois de uma viagem longa. Às 25 minutos, a campainha tocou. Dona Marta correu, abriu. Era Ricardo. Ela o abraçou, chorando. Ele também chorava. Entraram, sentaram na sala. Ana escutava tudo do quarto, porta entreaberta. Filho, eu fiz sua comida preferida, lembra? Frango com quiabo. Lembro, mãe. Senti falta. Então vem, vamos comer, vamos conversar. Foram para a cozinha. Ana ouviu pratos, conversa baixa, risos nervosos. Parecia real. Parecia que finalmente mãe e filho estavam se reencontrando. Mas então, às 20h40, Ana ouviu algo que a fez gelar. Barulho do lado de fora. Passos, muitos passos. Campainha tocando, insistente. Depois batidas na porta, fortes. Polícia, abra a porta! Ana sentiu o coração disparar. Ouviu Dona Marta gritar. O quê? Polícia? Ricardo se levantou, confuso. O que está acontecendo? Dona Marta abriu a porta. 2 policiais entraram. Atrás deles, Verônica. De salto alto, roupa cara, óculos escuros mesmo à noite e um sorriso venenoso. É ela, é a mulher que está assediando meu marido. Verônica apontou para Dona Marta. O quê? Dona Marta ficou branca. Senhora, a gente recebeu denúncia de cárcere privado, um dos policiais disse. Cárcere privado? Do que vocês estão falando? Verônica se aproximou de Ricardo. Amor, tá tudo bem? Ela te machucou? Te forçou a vir aqui? Ricardo olhou para a mãe, depois para a esposa, confuso, perdido. Eu vim por vontade própria. Não, amor, você não veio. Ela te atraiu com mentiras. Eu sabia, por isso chamei a polícia. Como você sabia que ele estava aqui? Dona Marta perguntou, a voz tremendo. Verônica sorriu. Rastreador no carro dele. Eu sempre sei onde ele está. Ela olhou para os policiais. Essa mulher tem assediado meu marido há meses. Já entramos com medida protetiva. Ela não pode se aproximar dele. Isso é mentira, Dona Marta gritou. Ele é meu filho. É a sogra dele, Verônica corrigiu. E uma sogra abusiva que não aceita que o filho cresceu. Um dos policiais pegou a carteira. Senhora Marta, a senhora vai ter que vir com a gente para prestar esclarecimentos. Prestar esclarecimentos? Eu não fiz nada. Calma, vamos resolver isso na delegacia. Foi nesse momento que Ana saiu do quarto. Ela não vai a lugar nenhum. Todos se viraram. Verônica o olhou com ódio. E quem é você? Testemunha, eu estava aqui e posso confirmar. Ricardo veio por vontade própria. Ninguém o forçou. Mentira, você é cúmplice dela. Não sou. Sou vizinha e vi tudo. O policial olhou para Ana. A senhora pode confirmar isso? Posso. Ricardo chegou sozinho, abraçou a mãe, jantaram juntos. Ninguém o prendeu, ninguém o forçou. Verônica ficou vermelha de raiva. Ricardo, fala alguma coisa. Você veio por vontade própria ou não? Todos olharam para ele. Ricardo olhou para a mãe, olhou para a esposa. E Ana viu medo nos olhos dele. Medo de Verônica. Ele abaixou a cabeça. Ela me chamou. E eu vim. Viu? Verônica triunfou. Ela o chamou, manipulação. Mas eu vim porque quis, Ricardo continuou, voz baixa. Não, amor, você foi manipulado. Vamos embora. Ela o puxou pelo braço, como se fosse uma criança. O policial olhou para Dona Marta. A senhora não pode mais entrar em contato com ele, entendeu? Se fizer, pode ser presa. Mas ele é meu filho! Ele é adulto e a esposa dele registrou queixa. Sinto muito. E saíram. Ricardo olhou para trás, para a mãe, com olhos cheios de lágrimas e vergonha, mas não disse nada. Entrou no carro com Verônica e foram embora. Dona Marta desabou no chão, chorando. Ana a abraçou. Foi armadilha, foi tudo armadilha.
Foi. Ela planejou tudo. Deixou ele vir para depois acusar a senhora. E agora? Agora eu não posso mais nem falar com meu filho. Agora a gente luta, mas do jeito certo, com advogado, com justiça. Naquela noite, Ana ligou para Dr. Henrique, contou tudo. Ele ficou furioso. Isso é manipulação judicial, abuso de autoridade. Vamos contra-atacar. Como? Vamos pedir anulação da medida protetiva e vamos processar ela por denunciação caluniosa. Ela mentiu para a polícia. Vai dar certo? Vai, porque agora ela mostrou a verdadeira face e a gente tem testemunha. Mas 3 dias depois, algo pior aconteceu. Dona Marta ligou para Ana, desesperada. Ana, um homem veio aqui, da imobiliária. O que ele queria? Disse que minha casa vai ser vendida, que tem ordem judicial. O quê? Ele trouxe papel, dizendo que a casa está em execução de dívida, mas eu não tenho dívida nenhuma. Ana sentiu o sangue ferver. Fica aí, eu vou agora. Quando chegou, leu o documento. Era real, processo de execução, alegando que Dona Marta devia 85 mil reais a uma empresa de crédito. Mas Dona Marta nunca tinha pedido empréstimo. Isso é fraude, Ana disse. Alguém falsificou sua assinatura. Quem? Ana olhou o nome da empresa credora. Procurou no Google e descobriu. A empresa pertencia a Verônica. Foi ela. Ela forjou uma dívida para tomar sua casa. Mas como? Não sei, mas a gente vai descobrir e ela vai pagar por isso. A guerra tinha escalado e agora era tudo ou nada. Verônica conseguirá roubar a casa. Ricardo vai acordar a tempo. A justiça chegará antes que seja tarde demais. Ana não dormiu naquela noite. Ficou acordada pesquisando, lendo sobre fraudes, execuções falsas, golpes imobiliários. E descobriu que era mais comum do que imaginava. Pessoas forjando dívidas para tomar imóveis de idosos, especialmente quando havia herança envolvida. No dia seguinte, quinta-feira, Ana faltou no trabalho, pegou todos os documentos de Dona Marta e foi direto para a Defensoria Pública. Dr. Henrique a recebeu imediatamente. Quando viu os papéis, ficou pálido. Isso é crime, crime grave. Eu sei, mas como a gente prova que é falso? Ele analisou tudo com cuidado. A assinatura aqui parece a da Dona Marta. Não, é parecida, mas não é igual. Então vamos pedir perícia grafotécnica e vamos contestar essa execução. Mas até sair a perícia... A casa pode ser leiloada? Pode, mas vamos pedir liminar suspendendo o processo até a perícia. E se o juiz negar? Dr. Henrique respirou fundo. Vamos torcer para não negar. Saíram da defensoria com um plano, mas pouco tempo. O leilão estava marcado para dali 15 dias. Ana voltou para casa pensativa. Laura chorava no carrinho, com fome. Calma, amor, já tô te dando comida. Enquanto amamentava, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Ana? Voz masculina, baixa, nervosa. Quem é? É o Ricardo. Ana ficou tensa. O que você quer? Falar com você, pessoalmente, sem minha esposa saber. Por quê? Pra armar outra cilada? Não, juro, eu não sabia. Eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Não sabia que ia chamar a polícia pro próprio encontro com sua mãe? Não, ela me enganou. Disse que ia num evento, mas me rastreou. Eu sou um idiota. Ana respirou fundo. O que você quer? Ajudar minha mãe, antes que seja tarde. Tarde pra quê? Silêncio. Depois. A Verônica, ela tá planejando algo pior. Muito pior. O quê? Não posso falar por telefone. Pode me encontrar? Amanhã, 14 horas, no shopping, praça de alimentação. Como eu sei que não é armadilha? Não é. Eu juro pela minha mãe. Por favor, é urgente. Ana pensou. Era arriscado, mas... Tá bom. Amanhã, 14 horas. No dia seguinte, Ana estava na praça de alimentação do shopping. Laura no carrinho, olhando ao redor. Às 14h10, Ricardo apareceu. De boné, óculos escuros, como se estivesse se escondendo. Sentou na frente dela, olhou para os lados, nervoso. Obrigado por vir. Fala logo, o que está acontecendo? Ricardo tirou os óculos. Ana viu olheiras profundas, rosto cansado, derrotado. Eu estraguei tudo. Destruí minha mãe. E agora? Agora a Verônica quer destruir ela completamente. Como? A dívida falsa. Foi ela. Falsificou a assinatura da minha mãe. Criou a empresa fantasma. Tudo.
E você sabia? Não. Descobri ontem. Achei os documentos no escritório dela em casa. Quando confrontei, ela riu. Disse que era estratégia. Estratégia pra quê? Pra tomar a casa, vender e usar o dinheiro pra abrir uma empresa dela, no nome dela, sem mim. Ana arregalou os olhos. Ela tá te traindo financeiramente. Tá. E eu fui burro demais pra perceber. Ela me manipulou. Me afastou da minha mãe, dos meus amigos, de todo mundo. E agora tô sozinho, dependente dela. Então faz algo. Denuncia ela. Não posso. Ela tem tudo. Controla tudo. As contas, a empresa. Se eu denunciar, ela me destrói. E sua mãe? Você vai deixar ela perder a casa? Ricardo começou a chorar. Não, por isso tô aqui. Trouxe isso. Tirou um envelope da bolsa. O que é? Cópias dos documentos, provando que ela forjou a dívida. Tem a assinatura falsa, o contrato, tudo. Ana pegou o envelope, abriu, olhou. Era ouro, prova concreta. Isso resolve tudo. Eu sei, mas você não pode dizer que fui eu que dei. Se ela souber, ela vai fazer o quê? Não sei, mas tenho medo. Ana olhou pra ele com uma mistura de pena e raiva. Ricardo, você é um homem adulto, empresário, bem-sucedido. Como deixou uma mulher te controlar assim? Ele abaixou a cabeça. Aos poucos. Foi tão devagar que eu não percebi. Primeiro ela disse que minha mãe era negativa. Depois que meus amigos eram más influências. Depois começou a controlar meu dinheiro para organizar melhor. E quando percebi, já estava preso. Então se liberta? Não é tão fácil. Ela me ameaça. Diz que se eu sair, vai espalhar mentiras, destruir minha reputação, ficar com metade da empresa. E você acredita? Acredito, porque ela já fez isso, com os ex-maridos. Eu pesquisei, depois que casei. Mas aí já era tarde. Ana balançou a cabeça. Mas agora você tem escolha. Deixa ela destruir sua mãe ou cresce uma espinha dorsal e enfrenta. Ricardo limpou as lágrimas. Eu sei. Por isso tô aqui. Usa esses documentos. Salva minha mãe. E me dá tempo. Vou juntar coragem. Vou sair. Juro. Quando? Logo. Assim que der. Ana guardou os documentos. Tá bom. Mas, Ricardo, sua mãe tá sofrendo. Há 2 anos. 2 anos chorando na porta da sua casa. Você sabe disso? Ele assentiu. Chorando. Sei. E me odeio por isso. Todo santo dia. Então conserta. Antes que seja tarde demais. Ele se levantou. Colocou os óculos de volta. Obrigado, Ana. Por ajudar ela. Quando eu não tive coragem. E saiu. Rápido. Olhando para trás. Com medo. Ana ficou ali. Segurando o envelope. Finalmente tinham prova. Finalmente podiam contra-atacar. No dia seguinte, Dr. Henrique viu os documentos e sorriu pela primeira vez. Isso é ouro. Prova de falsificação ideológica. Estelionato. Ela vai responder criminalmente. E a casa da Dona Marta? Com isso, conseguimos suspender o leilão. E anular a dívida. Quando? Vou protocolar hoje. A audiência deve sair em 1 semana. Ana saiu de lá com esperança. Contou tudo para Dona Marta, mas sem dizer que foi Ricardo quem deu os documentos. Conseguimos prova, Dona Marta. A casa vai ficar com a senhora. Dona Marta chorou. De alívio. Obrigada, filha. Obrigada por lutar por mim. Não precisa agradecer. Mas 3 dias depois, Ana recebeu uma ligação que mudou tudo. Era de um búmero que ela não conhecia. Alô? Ana? Aqui é do Hospital São Paulo. O senhor Ricardo Oliveira deu entrada aqui há 1 hora. Grave. E pediu para ligar para a senhora. Ana sentiu o mundo girar. O quê? O que aconteceu com ele? Acidente de carro. Batida forte. Tá na UTI. Vou para aí agora. Quando chegou no hospital, encontrou Verônica no corredor. De salto alto. Roupa impecável. Mas rosto. Frio. Sem lágrimas. Você. Verônica disse com ódio. Onde ele tá? Como ele tá? Na UTI. Inconsciente. E você não tem permissão para vê-lo. Ele pediu para me ligarem. Foi erro do hospital. Você não é família. E a mãe dele?
Dona Marta foi avisada. Verônica sorriu. Gelado. Não. E não vai ser. Ela não é bem-vinda. Seu filho tá na UTI. E você não vai avisar a mãe dele? Não. E se você avisar, vou processar por invasão de privacidade. Ana estava tremendo de raiva, mas saiu e foi direto na casa de Dona Marta. Quando contou, a senhora desabou. Meu filho tá na UTI e ela nem me avisou. Vamos lá, agora. Mas ela disse... Dane-se o que ela disse, é seu filho. Foram, as duas, com Laura. Quando chegaram, Verônica estava na recepção da UTI. Viu elas e chamou o segurança. Essas mulheres não têm autorização. Eu sou mãe dele, Dona Marta gritou. E eu sou a esposa e proíbo a entrada dela. O segurança olhou para Dona Marta com pena, mas obedeceu à esposa. Sinto muito, senhora, mas apenas familiares diretos com autorização. Eu sou a mãe. A esposa tem prioridade legal. Dona Marta caiu de joelhos no chão, chorando. Meu filho, só quero ver meu filho. Verônica olhou para ela com desprezo. Devia ter pensado nisso antes de tentar roubar a herança. E entrou na UTI, deixando Dona Marta no chão, destruída. Ana a ajudou a levantar. Vamos falar com um advogado, conseguir ordem judicial. Mas quando saíram, Ana olhou para trás e viu Verônica através do vidro, ao lado da cama de Ricardo. Não chorando, não consolando, apenas mexendo no celular. Fria, calculista, como se o marido da UTI fosse apenas um inconveniente. Ricardo vai sobreviver, Dona Marta conseguirá vê-lo. E o que Verônica está planejando agora? Ricardo ficou na UTI por 3 dias. 3 dias de Dona Marta esperando no corredor do hospital, sem poder entrar, sem poder ver o filho. Ana ficava com ela, levava comida, café, tentava consolar. Mas Dona Marta estava quebrada. E se ele morrer e eu nem pude dizer adeus? Ele não vai morrer, vai ficar bem. No 3º dia, Dr. Henrique conseguiu ordem judicial. Ordem permitindo que Dona Marta visitasse o filho, apesar da proibição da esposa. Quando ela entrou na UTI, com um enfermeiro acompanhando, viu Ricardo. Deitado, pálido, tubos, máquinas habitando. Mas vivo. Ela se aproximou devagar, segurou a mão dele. Meu filho, meu amor, tô aqui, tá? Ricardo estava sedado, não respondeu. Mas Dona Marta ficou ali, segurando a mão, chorando baixinho. 15 minutos, foi só o que permitiram. Depois o enfermeiro a chamou. Desculpa, senhora, só 15 minutos por dia. Ela beijou a testa do filho e saiu. No corredor cruzou com Verônica. As duas se olharam. Satisfeita? Verônica perguntou, voz cheia de veneno. Só queria ver meu filho. Seu filho, sempre seu. Nunca deixou ele crescer, né? Sempre grudada, sufocante. Eu amei meu filho, cuidei dele. Controlou ele, como todas as mães sufocantes. Mas agora ele tem eu, e não precisa de você. Dona Marta tremia, mas não revidou. Apenas saiu. Ana a esperava lá fora. Viu ele? Vi. Tá vivo. Isso já é algo. 2 dias depois, Ricardo acordou. Enfermeiros avisaram Verônica primeiro. Ela entrou, sozinha. Ficou lá dentro por 1 hora. Quando saiu, estava sorrindo. Ele acordou. Tá bem, vai receber alta em breve. E a Dona Marta pode ver ele? Ana perguntou. Estava lá com ela. Não. Ele pediu para não deixar. Mentira! Pergunte para os médicos. Ele falou claramente, não quer ver a mãe. Dona Marta ouviu aquilo e desabou. Ana não acreditou. Exigiu falar com o médico, com o enfermeiro, com qualquer um. E finalmente conseguiu. Um enfermeiro, mais velho, com pena, chamou Ana de um canto. Olha, eu não deveria falar, mas o paciente não pediu isso. Não? Não. Quando acordou, primeira coisa que perguntou foi, minha mãe tá aqui? E a esposa disse, não, ela não quis vir. Ela mentiu? Mentiu. Mas a gente não pode se meter. Esposa tem prioridade legal. Mas a mãe tem ordem judicial. Tem, mas nos 15 minutos dela, ele estava sedado. Agora que acordou, a esposa controla quem entra. Ana estava furiosa. Tem jeito de eu falar com ele? Não sei, mas tenta amanhã cedo, bem cedo, antes dela chegar. Ela sempre vem depois das 10. No dia seguinte, 6 da manhã, Ana estava na porta da UTI, com Dona Marta. Explicaram para o enfermeiro da manhã,
Mostraram a ordem judicial. Ele deixou. Entraram. Ricardo estava acordado, olhando para o teto. Quando viu a mãe, os olhos encheram de lágrimas. Mãe? Filho? Meu Deus, tá bem. Ela correu, abraçou ele. Ele a abraçou de volta. Pensei que você não tinha vindo. Como assim? Vim todo dia, mas ela não deixava eu entrar. Ela disse que você não quis vir, que estava com raiva de mim. Mentira! Eu implorei para entrar. Ricardo fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ela mentiu. De novo. E eu acreditei. Filho, o que aconteceu? O acidente? Ricardo olhou para ela, depois para Ana. Não foi acidente. As duas ficaram pálidas. Como assim? Ela descobriu que eu dei os documentos para Ana. Descobriu que eu tinha contado sobre a fraude. E ficou furiosa. Disse que eu era traidor, que ia me destruir. A gente discutiu. Feio. Ela saiu de casa furiosa. Ele respirou fundo com dificuldade. Naquela noite, eu estava voltando do trabalho, sozinho no carro, e de repente um carro me fechou. De propósito, me jogou contra o poste. Meu Deus! Eu vi o motorista, por um segundo, antes de bater. Era um homem que eu conheço. Trabalha pra Verônica. Faz serviços pra ela. Você tá dizendo que ela mandou me machucar? Pra me assustar ou pra me matar e ficar com tudo? Dona Marta estava em choque. Filho, isso é tentativa de homicídio. Eu sei, mas não tenho prova. É minha palavra contra a dela. Ana se aproximou. Ricardo, você precisa denunciar. Precisa sair dessa. Eu sei. E vou. Juro. Assim que sair daqui, vou fazer boletim. Vou me separar. Vou fazer tudo certo. Ele olhou pra mãe. Desculpa, mãe. Por tudo. Por ter acreditado nas mentiras dela. Por ter te afastado. Por ter sido tão fraco. Filho, eu perdoo. Só quero você de volta. Vai ter. Eu prometo. Naquele momento, a porta se abriu. Verônica, de salto, roupa cara, rosto gelado. Saiam agora. Não, Ricardo disse, voz firme. Elas ficam. O quê? Você ouviu? Minha mãe fica. E você sai. Verônica ficou vermelha. Eu sou sua esposa! Por enquanto, mas não por muito tempo. Quero divórcio. Silêncio mortal. Você não pode. Posso sim. E vou te denunciar por tentativa de homicídio. Isso é ridículo, você não tem prova. Tenho testemunha, e a investigação vai mostrar. Verônica olhou ao redor, viu Ana, viu Dona Marta, viu que perdeu, e pela primeira vez, teve medo. Você vai se arrepender, ela sibilou. Já me arrependo de ter casado com você. Ela saiu, furiosa, batendo a porta. Ricardo olhou para a mãe. Acabou. Finalmente acabou. Dona Marta chorou, abraçou o filho, e pela primeira vez em 2 anos, eram lágrimas de felicidade. Mas Verônica não vai desistir fácil. O que ela vai fazer agora? A guerra está longe de terminar. Ricardo recebeu alta 3 dias depois, e a primeira coisa que fez foi ir direto na delegacia, com Ana, com Dona Marta, com Dr. Henrique. Fez boletim de ocorrência contra Verônica por tentativa de homicídio. Também pediu separação de corpos imediata. Saiu de casa, foi morar temporariamente com a mãe. Verônica ficou na casa, sozinha, furiosa. No dia seguinte, ela contra-atacou. Entrou com divórcio, pedindo metade de tudo: casa, empresa, carros, investimentos. Ricardo esperava e estava preparado. Ela vai alegar união estável, vai dizer que ajudou a construir tudo, Dr. Henrique explicou. Mas ela não ajudou, só gastou. Prove. E Ricardo provou. Nos dias seguintes, ele abriu tudo: documentos, extratos bancários, histórico de gastos. Mostrou que Verônica nunca trabalhou, nunca contribuiu, só gastava. Mostrou as empresas fantasmas que ela criou, as fraudes, as dívidas falsas. E mostrou mais. Ela fez o mesmo com os ex-maridos, Ricardo disse numa reunião com os advogados. Casar, manipular, afastar de família, ficar com metade e partir para próximo. Então é um padrão? Ela é golpista profissional. Dr. Henrique usou tudo.
entrou com contestação do divórcio, alegando má-fé, pedindo anulação de sociedade na empresa e processando criminalmente por fraude. Verônica não esperava. Achou que Ricardo seria fraco, que cederia, como sempre fez. Mas ele mudou. A quase morte tinha despertado algo nele, coragem. Uma semana depois, a casa de Verônica foi visitada pela polícia. Mandado de busca e apreensão, procurando provas da fraude e da tentativa de homicídio. Encontraram documentos, contratos falsos, e-mails incriminadores. E uma gravação. Verônica tinha gravado ela mesma dando ordens pro capanga seguir Ricardo. Dar um susto nele. Assustar bem. Não era ordem direta de homicídio, mas era o suficiente. Ela foi presa, preventivamente, acusada de estelionato, falsidade ideológica e associação para crime. A tentativa de homicídio ainda estava sendo investigada, mas as outras acusações eram sólidas. Quando Ricardo soube, sentiu alívio. Acabou. Finalmente acabou. Dona Marta estava ao lado dele, na casa dela, a casa que quase perdeu. Graças a Deus, filho. Graças a Ana, Ricardo corrigiu. Se não fosse ela, eu tinha perdido você, e a casa, e talvez a vida. Ana, que estava lá também, balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, a maioria passa reto. Você parou e salvou a gente. 3 meses depois. A casa estava lotada. Era domingo, almoço de família. Dona Marta cozinhou o dia todo. Frango com quiabo, arroz, feijão, farofa, tudo o que Ricardo amava. Ele estava lá, sorrindo, conversando, ajudando a mãe na cozinha como antigamente. Ana estava lá também, com Laura, agora com 11 meses, engatinhando pela casa. Dr. Henrique tinha sido convidado também. E alguns vizinhos, Dona Célia, o enfermeiro do hospital que ajudou. Era uma celebração. Celebração de justiça, de família, de recomeço. Durante o almoço, Ricardo se levantou, bateu no copo. Gente, eu queria falar uma coisa. Todos ficaram quietos. Esses últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Ele olhou para a mãe. Mãe, me desculpa por ter acreditado nela e não em você, por ter te afastado, por ter deixado você sofrer. Dona Marta tinha lágrimas nos olhos. Filho, você já pediu desculpas 1000 vezes. E vou pedir mais 1000, porque você merece. Ele olhou para Ana. Ana, você salvou minha mãe quando eu não tive coragem. Lutou por ela quando eu fui covarde. Nunca vou esquecer isso. Não precisa agradecer. Preciso sim. Por isso, eu e minha mãe decidimos algo. Dona Marta se levantou também. Ana, você é como uma filha para mim. E a Laura é como minha neta. Por isso, quero te oferecer algo. Oferecer o quê? O quartinho dos fundos da minha casa. Tá vazio. Você pode morar lá, com a Laura, sem pagar aluguel. Só para não ficar sozinha naquele apartamento. Ana ficou sem palavras. Dona Marta, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Porque família não é só sangue. É quem fica, quem ajuda, quem ama. E você é família, Ricardo completou. Ana começou a chorar. Obrigada. Muito obrigada. E foi assim. Ana se mudou. 2 meses depois, ela e Laura moravam nos fundos da casa de Dona Marta. Não como inquilina, como família. Jantavam juntos, cuidavam um do outro. Laura chamava a Dona Marta de vovó. Ricardo visitava toda semana, às vezes 2, reconstruindo a relação com a mãe. Devagar, com amor. E Verônica. Verônica foi julgada, condenada a 4 anos de prisão por estelionato e fraude. A tentativa de homicídio não foi provada completamente, mas os outros crimes foram. Ela perdeu tudo: dinheiro, status, liberdade. E Ricardo finalmente estava livre. 1 ano depois, Ana estava na sala de Dona Marta. Laura, agora com quase 2 anos, brincava no chão. A campainha tocou. Ana abriu. Era um homem, uns 35 anos, bonito, sorriso simpático. Oi, você é a Ana? Sou o Marcos, amigo do Ricardo. Ele me falou de você. Disse que você é incrível. Ana ficou sem jeito. Ah, ele exagera. Ele disse que você salvou a mãe dele, que é mãe solteira, batalhadora,
E E me deu seu número. Mas eu quis vir pessoalmente perguntar se você toparia sair para jantar um dia desses? Ana piscou, surpresa. Fazia anos que ninguém a convidava para sair. Eu tenho uma filha. Eu sei, e adoro crianças. Pode trazer ela se quiser. Ou a gente marca quando você tiver com quem deixar, sem pressão. Ana sorriu. Tá bom, vamos marcar. E marcaram. E deu certo. Marcos era gentil, paciente, amava crianças e respeitava a Ana. 6 meses depois, estavam namorando. 1 ano depois, casaram. Casamento simples, na igreja, com Dona Marta, Ricardo, Laura, Dr. Henrique e amigos. E quando Ana subiu ao altar, olhou para trás. Viu Dona Marta chorando, de felicidade. Viu Ricardo sorrindo, orgulhoso. Viu Laura, agora com 3 anos, jogando pétalas. E pensou, se eu tivesse passado reto naquele dia, nada disso teria acontecido. Dona Marta teria perdido a casa, e talvez a vida. Ricardo nunca teria se libertado. E eu nunca teria encontrado família, nem amor. Tudo porque parei. Porque decidi ajudar. Porque escolhi não passar reto. 5 anos depois. Ana tinha 34 anos. Laura, 6. Moravam numa casa própria agora, comprada com a ajuda de Marcos, que se tornara marido maravilhoso e pai amoroso para Laura. Mas todo domingo iam para a casa de Dona Marta. Almoço em família, tradição sagrada. Dona Marta tinha 81 anos, mais frágil fisicamente, mas feliz, rodeada de amor. Ricardo ia sempre também, com a namorada nova, uma mulher simples, professora, que amava a Dona Marta como sogra. Naquele domingo específico, algo especial ia acontecer. Depois do almoço, Dona Marta pediu atenção. Gente, eu queria falar uma coisa importante. Todos ficaram quietos. Eu tô com 81 anos. Vivi muito, vi muita coisa. E aprendi que família não é sangue. É escolha. Ela olhou para Ana. Você, Ana, me salvou quando ninguém parou. Lutou por mim quando nem meu filho teve coragem. Me deu uma neta, olhou para Laura, e um propósito. Dona Marta, deixa eu terminar. Por isso decidi. Vou fazer um testamento novo, dividindo tudo em 3. 1/3 pro Ricardo, 1/3 para você, Ana, e 1/3 pro projeto. Que projeto? Ricardo perguntou. Dona Marta sorriu. Projeto que eu e a Ana vamos abrir, para ajudar outros idosos. Idosos sendo afastados de filhos, manipulados, abusados. Ana regalou os olhos. Dona Marta, a senhora quer abrir uma ONG? Quero, com sua ajuda, para ninguém mais passar o que eu passei. Mas eu não tenho experiência. Tem. Você lutou, venceu e conhece a dor. Isso é mais importante que qualquer diploma. E assim nasceu o Instituto Marta, dedicado a ajudar idosos vítimas de manipulação familiar, alienação, abuso financeiro, oferecendo apoio legal, psicológico e emocional. Ana virou coordenadora voluntária. Marcos ajudava com a parte administrativa. Ricardo financiava a parte e visitava os idosos, contando sua história, incentivando filhos a se libertarem de cônjuges manipuladores. Dr. Henrique oferecia serviços legais pro bono. Em 2 anos, o Instituto já tinha ajudado 47 famílias. 47 mães e pais reencontrando filhos. 47 histórias de reconciliação. E tudo começou porque Ana parou, porque viu uma senhora chorando num portão e decidiu ajudar. 10 anos depois do primeiro encontro, Dona Marta tinha 86 anos. Estava mais fraca, doente, câncer. Os médicos diziam poucos meses. Ela estava em casa, nos cuidados paliativos, rodeada de família. Ana ia lá todo dia, levava Laura, agora com 11 anos, levava o filho novo, Pedro, 3 anos, filho dela com Marcos. Ricardo ia todo dia também, levava a esposa e a filhinha de 2 anos, Marta, nome em homenagem à avó. Num sábado de manhã, Dona Marta chamou todo mundo. Ana, Marcos, Laura, Pedro, Ricardo, a esposa dele, a netinha Marta, Dr. Henrique e mais alguns amigos. Todos ao redor da cama. Dona Marta olhou para cada um, devagar, com amor. Vocês são minha família. Não todos de sangue, mas todos de coração. Mãe,
Não fala assim, Ricardo chorou. Deixa eu falar, filho. Não tenho muito tempo. Ela segurou a mão de Ana. Obrigada por ter parado, por não ter passado reto. Você mudou minha vida. E a dele. Olhou para o filho. Eu que agradeço, Dona Marta, por ter me ensinado o que é família de verdade. E você? Olhou para Ricardo. Me desculpa por tudo? Mãe, você não tem nada para se desculpar. Tenho, por ter te criado fraco, por não ter te ensinado a dizer não. Mas você aprendeu e virou homem de verdade. Ricardo chorava copiosamente. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Ela olhou para Laura. E você, minha netinha de coração, seja sempre bondosa, como sua mãe. Vou ser, vovó. Dona Marta fechou os olhos, cansada. Podem ir. Tô cansada. Quero dormir. Todos saíram, menos Ana. Ela ficou, segurando a mão. Dona Marta, obrigada por tudo, por ter me acolhido, por ter virado minha família. Obrigada a você, filha, por ter feito uma velha sozinha se sentir amada de novo. E dormiu. 3 dias depois, Dona Marta morreu, dormindo, em paz, cercada de amor. O funeral foi lindo, cheio de gente, não porque Dona Marta era rica, mas porque era amada. Tinha os 47 idosos que o Instituto ajudou, com seus filhos reconciliados. Tinha vizinhos, amigos, conhecidos. E tinha a família, a de sangue e a de coração. Ana leu uma carta. Dona Marta me ensinou que família não é quem nasce com você, é quem escolhe ficar. Ela podia ter me ignorado, mas não ignorou. Me acolheu, me deu propósito e me mostrou que bondade ainda existe. Hoje eu me despeço não de uma vizinha, mas de uma mãe, de uma avó para os meus filhos, de uma amiga. E prometo, o Instituto vai continuar. Vamos ajudar mais 47, mais 100, mais 1000. Porque o legado dela não é dinheiro, é amor, é família, é bondade. Descansa em paz, vovó. E obrigada por ter me ensinado que vale a pena parar. Não tinha olho seco. Ricardo também falou. Minha mãe me perdoou quando eu não merecia. Me acolheu de volta quando eu tinha traído ela. E me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para fazer o certo, para ser melhor. Eu te amo, mãe, e vou passar isso para os meus filhos e para os filhos deles, para ninguém nunca esquecer. Família é sagrado e amor é a única coisa que importa. Enterraram Dona Marta ao lado do marido João, na lápide Marta Oliveira, 1939-2025. Mãe, avó, amiga. Ensinou que família é quem escolhe ficar. Descansem em paz, guerreira. 6 meses depois, Ana estava no instituto, atendendo um caso novo. Uma senhora de 70 anos, chorando. Minha filha, faz 1 ano que não me deixa ver os netos. O marido dela me odeia, disse que sou má influência. Ana segurou a mão dela. A gente vai te ajudar, prometo. E ajudou, como Dona Marta tinha ajudado, como ela tinha ajudado Dona Marta. O círculo continuava. 1 ano depois, Laura tinha 12 anos. Numa redação da escola, escreveu: Minha avó não é de sangue, mas é a melhor avó do mundo. Ela se chamava Dona Marta, e minha mãe salvou ela, e ela salvou minha mãe, e as duas me salvaram, porque me ensinaram que família é amor, e amor é escolha, e eu escolho amar todo mundo que precisa. A professora chorou lendo, e deu nota 10. 15 anos depois do primeiro encontro. Ana tinha 44 anos. O Instituto tinha ajudado 312 famílias. 312 histórias de reconciliação. Ana estava numa palestra, falando sobre o trabalho. No final, uma jovem se aproximou. Oi, eu sou a Beatriz, tenho 23 anos. E eu queria te agradecer. Por quê? Porque minha avó foi uma das primeiras que vocês ajudaram, há 13 anos. Meu pai tinha se afastado dela por causa da minha mãe. E vocês fizeram eles se reconciliarem. Sério? Sim. E hoje, meu pai e minha avó almoçam juntos todo domingo. E eu cresci vendo isso. Vendo que família importa. E por isso, quero trabalhar aqui, no Instituto, como voluntária. Ana sorriu com lágrimas. Seria uma honra. E assim o legado continuava, de geração em geração. Porque Dona Marta não deixou apenas dinheiro. Deixou exemplo, amor, propósito. E Ana
Ana não era mais apenas uma mãe solteira pobre que mal pagava as contas. Era coordenadora de um instituto que mudava vidas. Era mãe de 2 crianças lindas. Era esposa de um homem maravilhoso. E era feliz. Tudo porque um dia parou, viu uma senhora chorando e decidiu: não vou passar reto. 20 anos após o primeiro encontro, Ana tinha 49 anos, cabelos começando a grisalhar, rugas de expressão, mas sorriso radiante. Laura tinha 21, cursava direito, queria trabalhar com direito de família, claro. Pedro tinha 13, sonhava em ser médico, para cuidar de idosos. Marcos tinha 54, ainda apaixonado pela esposa, orgulhoso dos filhos. Ricardo tinha 65, aposentado, mas trabalhava no instituto como voluntário full-time. A esposa dele, Carla, também, cuidando da parte psicológica. E a pequena Marta, neta de Dona Marta, tinha 22 anos, formada em serviço social, coordenadora do instituto. O Instituto Marta tinha crescido. 3 sedes, 45 funcionários, mais de 200 famílias ajudadas em 20 anos. Virou referência nacional. Ana tinha escrito um livro contando a história dela e de Dona Marta. Virou best-seller. Dinheiro do livro? Tudo para o Instituto. Naquele sábado de outubro, dia que seria o aniversário de 101 anos de Dona Marta, fizeram um evento especial, no Instituto, celebrando 20 anos. Tinha centenas de pessoas. Idosos que foram ajudados, filhos que se reconciliaram, netos que conheceram avós. Histórias, tantas histórias. Ana subiu no palco para falar. Há 20 anos, eu era uma mãe solteira pobre, voltando do mercado, cansada, com bebê no colo, e vi uma senhora chorando num portão. Eu podia ter passado reto, tinha meus problemas, minhas dificuldades, mas parei. E aquele momento mudou tudo. Dona Marta me deu família quando eu não tinha, me deu propósito quando eu me sentia perdida, me deu amor quando eu achava que não merecia. E hoje, 20 anos depois, o legado dela vive, em cada família reunida, em cada abraço dado, em cada perdão concedido. Porque Dona Marta nos ensinou: família não é sangue, é escolha, é amor, é ficar. E todos nós aqui escolhemos ficar, escolhemos amar, escolhemos perdoar. Então hoje, no dia do aniversário dela, eu quero dizer: obrigada, vovó, por tudo, por ter confiado em mim, por ter me mostrado que bondade ainda existe. E para vocês, olhou para a plateia, que estão assistindo. Eu digo: não passem reto. Quando virem alguém sofrendo, alguém chorando, alguém precisando, parem, ajudem, amem. Porque um ato de bondade pode mudar tudo. Pode salvar vidas, construir famílias, criar legados. Como Dona Marta me salvou, como eu tentei salvá-la, como nós salvamos uns aos outros. Obrigada. Ovação. Lágrimas. Abraços. Depois do evento, Ana foi ao cemitério, sozinha, com flores. Ajoelhou na frente do túmulo de Dona Marta. Oi, vovó. Vim te visitar. Contar as novidades. O instituto tá indo bem. Muito bem. Já ajudamos mais de 1.200 famílias. Você acredita? Laura tá na faculdade. Linda, inteligente. Vai ser advogada. Igual você sempre quis ter um defensor bom. Pedro tá crescendo. Quer ser médico. Cuidar de idosos. Igual você. Ricardo tá bem. Feliz. Casado. Com neta linda. Que tem seu nome. E seu coração. E eu tô realizada. Tenho família. Tenho propósito. Tenho amor. Tudo porque você confiou em mim. Uma estranha. Uma mãe solteira pobre que parou para ajudar. Obrigada, vovó. Por ter me escolhido. Por ter me amado. Por ter me ensinado que família é mais que sangue. Ana colocou as flores. Beijou a lápide. E saiu. Com o coração cheio. De gratidão. De saudade. De amor. Porque ela sabia. Dona Marta não tinha morrido. Vivia em cada família reunida.
Em cada idoso que não passava mais dias chorando num portão. Em cada filho que aprendia a dizer não para manipulação. Em cada neto que conhecia os avós. Vivia no instituto. Nas 1200 histórias. E vivia em Ana. E em Laura. E em Pedro. E em todos que aprenderam. Vale a pena parar. Vale a pena ajudar. Vale a pena amar. Porque no final, só o amor fica. Fim. E você? Pararia para ajudar ou passaria reto? Conhece alguém sendo afastado da família por sogro, sogra, genro, nora manipulador? Já viu idoso sofrendo e não soube como ajudar? Me conta nos comentários. E se essa história te emocionou, compartilha, porque alguém precisa ouvir.